Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, no capítulo 65, ele usa as palavras que nós demos título a essa palestra. Cultiva a paz. Como ele faz em todos esses 5 livrinhos extraordinários, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Ele sempre pega um versículo ou 2 do Evangelho e dali ele comenta. Esse capítulo 65 é a verdadeira instrução para nosso cultivo da paz. Ele usa um versículo do capítulo 10 de Lucas, mas nós vamos falar dois versículos porque fica mais fácil de entender o conteúdo todo. Está lá, segundo Lucas, né? Quando entrardes numa casa, deveis dizer, paz seja convosco. E se ali houver um filho da paz, sobre ele repousará a vossa paz, senão ela voltará para vós. E aí ele estabelece uma série de comentários. Então nós vamos analisar o que Emmanuel fala, o que Jesus fala. Se ali houver um filho da paz, sobre ele repousará a vossa paz. Quer dizer, se estabelecerá então aquela sintonia agradável de quando nós encontramos uma pessoa que pense, que sinta como nós, para termos uma conversa, alguns momentos interessantes. Mas se a pessoa não nos recebe bem, se ela está noutra faixa vibratória, diz Jesus, né? Então a vossa paz retornará a vós. Então entendamos isso. Se eu vou em paz conversar com alguém e esse alguém me recebe mal, e se eu realmente estiver em paz, ele não vai perturbar a minha paz. A minha paz volta para mim, fica comigo, eu vou em paz. É algo que merece assim uma reflexão muito grande de todos nós, e não é uma reflexão de um momento como agora que nós estamos aqui, é uma reflexão para a nossa vida. Porque muitas vezes nós nos queixamos, eu fui falar com fulano, eu estava tão bem, fui lá, mas me recebeu tão mal que estragou meu dia, atrapalhou tudo, saí de lá nervoso, irritado, até com dor de cabeça. Pois é, mas o problema não está com ele, não está com você. Você está se revelando uma criatura extremamente necessitada, fragilizada, digna até de pena. Eu não falo para ir tomar um passe, não, porque tem muita gente que toma passe, mas precisa tomar jeito de gente. Parar um pouco, tomar as rédeas da sua própria vida em suas mãos e dirigir a sua vida, o seu pensamento, seus sentimentos. Não deixar a sua paz na mão do outro. Por que é que eu vou permitir que uma pessoa perturbe a minha paz? Não. Como é que ele vai ditar como eu vou passar o meu dia? Acordei de manhã alegre, feliz. Logo vi aquela criatura que me falou qualquer coisa, ou me olhou daquele jeito assim, já me atrapalhou tudo, me atrapalhou o dia. É um atestado público de fragilidade, de dar dó. Então nós precisamos nos preparar para vivermos em paz. Daí o título que Emmanuel deu, cultiva a paz. A paz não nos vem de graça. Ela decorre de uma conscientização nossa, de um cultivo nosso, de um esforço nosso para permanecermos em paz. Porque o mundo em que vivemos, reconhecemos, é claro, é conturbado, é difícil. Nós não temos os vizinhos, os companheiros de trabalho, muitas vezes nem o cônjuge, né? Assim, tão pacífico, tão tranquilo.
Mas daí a necessidade que nós temos. Jesus já nos advertiu, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. O que é que ele diz ali? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar o quê? Vigiar os outros? Ficar de olho na pessoa? Será que, né? Ficar de olho nos irmãos que estão perto? Não. Vigiar-monos. Aí eu vou fazer um pleonasmo. A nós próprios. Não tem de ficar vigiando os outros. Tem de vigiar a mim próprio. Porque eu sou dono dos meus pensamentos. Sou dono das minhas emoções. E sou dono das emanações que saem de mim. Eu não posso controlar o outro, mas eu posso e devo me controlar. Agora, nós somos muito frágeis. De um modo geral, nós deixamos que os outros dirijam a nossa vida, o nosso dia. Falamos há pouco. Estava tão feliz, tão alegre, de repente, aquela pessoa me tirou dos eixos, né? É lamentável. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, né, merece o quê? Que a gente fala para ela, você é muito fraco, você é muito frágil, coitadinho de você, né? Pobrezinho de você. Então nós temos de zelar pela nossa paz, cuidar dela, muito mais do que nós cuidamos da nossa saúde física, porque a nossa saúde física decorre da nossa paz, em grande parte. Há muita doença na terra, muita doença no mundo, que decorre muito mais do estado mental doentio da criatura, que vai influenciar o organismo físico. A própria ciência terrena, hoje você não ouve isso só em lugares religiosos, não. A ciência terrena, faculdades de medicina, universidades, há muita gente estudando isso. A influência da mente na saúde física. E quem tem a mente em paz, tem mais chance de ter saúde. Eu não quero dizer que a criatura que tem paz não tenha... Eu mesmo estou com dificuldade de caminhar agora, estou com uma artrose, né? Então, você está falando uma coisa, não, porque se fosse assim... Né? Nós sabemos de alguém na Terra que nunca... Não há nenhum registro que ele tivesse tido qualquer probleminha de saúde. E o nome dele é mais ou menos conhecido, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente não tem. No Novo Testamento você lê lá, Paulo esteve doente, esteve com febre, a sogra de Pedro esteve doente, Pedro curou-a, Jesus curou-a, e tal, porção de gente lá. Aliás, havia muita gente naquele tempo doente, perebento, cheio de coisas. Jesus curou muita gente. Hoje há menos, né? Mas Jesus curava imediatamente, depois a pessoa voltava. Daí ele falava, vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Porque o nosso estado mental negativo influi grandemente na nossa saúde. Eu estou, por exemplo, atualmente com dificuldade de caminhar por causa de uma artrose, né? Então vai dizer, mas você está falando de uma coisa que você mesmo não faz. Eu procuro viver em paz, me empenho profundamente. Agora, eu estou com 45 anos, né? Então já nessa idade avançada, né, a gente, né, tem que já algumas coisas. Mas a verdade é que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Assumir as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Não ficarmos dependendo de A, de B e de C. É claro que nós precisamos. Precisa tomar um passe, vá tomar o passe. Mas não seja um habitual do passe. Eu não passo sem meu passe. Então você vai aprender, porque o dia que você desencarnar não vai ser fácil você ficar tomando passe toda a vida, não. Então eu falo que há muita gente que toma passe, mas não toma jeito. Toma jeito de gente. Leia uma página, com essas páginas belíssimas que foram lidas aqui. Literatura espírita é riquíssima em páginas belíssimas. Só esses 5 livrinhos de Emmanuel que nós falamos aí, deveríamos ler uma página por dia, não precisa muito. Leia uma página, entre naquele clima espiritual, faça a sua prece,
faça a sua prece, pensando como é que eu vou enfrentar o meu dia hoje. Aí você pensa naquela pessoa difícil, aquele vizinho que antigamente batia a janela, hoje tem janela de correr, não bate mais, mas bate com força, né? A janela na sua cara, de manhã cedo, logo cedo. Aquela criatura horrorosa, mas horrorosa na tua conceituação de espírito ainda pouco evolucionado, porque se fosse Jesus, não precisa ser Jesus, o Chico Xavier, coitadinho, ele acordou nervoso hoje, né? Louvado seja Deus, né? E não é para a gente ficar só admirando o Chico nas literaturas que a gente recebe, contar casos do Chico, de que o Chico tinha paciência, o Chico vivia, ninguém perturbava a paz do Chico, não. É nós nos imbuirmos de sermos discípulos de Jesus, discípulos do Chico e de tantos outros espíritos. Aí, em vez de ficarmos fazendo homenagens ao Chico, né? A homenagem maior que nós fazemos ao Chico, aos grandes espíritos que a Terra conheceu, e a Jesus principalmente, não é aquela mensagem externa, não, é aquela mensagem interna, aquele esforço no sentido de valorizar as palavras dessas luzes que se encarnaram na Terra para nos ajudar. Refletir, meditar sobre isso. Em verdade, o Espiritismo é a religião no Ocidente, pelo menos das que nos conhecemos, a que mais leva-nos a pensar, a meditar. O exemplo é isso, numa tarde como essa, a quantidade de pessoas que estão aqui para ouvir alguma coisa sobre meditação, sobre oração, sobre encaminhamento das nossas vidas, etc. Mas mesmo assim, o espírita ainda medita pouco, reflete pouco. Há muita gente que quando faz uma precezinha ligeira antes de dormir, às vezes de manhã cedo, lembra qualquer coisa e entra na luta. Não. Nós seguimos assim com muita seriedade uma receita médica. Tome tantas gotas de tantas em tantas horas, tome 2 comprimidos antes da refeição, depois da refeição, e etc. e tal, né? Tudo isso. Mas a receita espiritual nós não seguimos muito. E nós deveríamos seguir com muita unção, com muita responsabilidade. Ao levantarmos-nos de manhã, nos lembrarmos da nossa vida, de nós somos espíritos imortais em trânsito temporário pela Terra. Estamos encarnados e vamos deixar o corpo físico, não sabemos quando. Então você lembra daquele momento. Sou um espírito imortal. Estou na Terra para continuar o meu processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Devo então dirigir a minha vida, não deixar que outros dirijam a minha vida. Aí você faz a sua prece. Você faz a sua prece. Aí você pergunta para a pessoa, você já rezou hoje? Já. Então agora você vai fazer uma prece. Porque espírita não reza. Espírita ora. Ou faz uma prece. Nós não temos o verbo pressar, né? Temos oração, fazer uma oração, orar. Mas fazer uma prece você não tem pressar, então você faz uma prece. Mas há diferença entre rezar e orar? Claro, fundamental. Reza é repetição automática, inconsciente de alguma coisa que a gente decorou. Eu só uso a palavra reza quando eu falo assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Só para brincar, fazer gracinha. Mas a verdade, eu não rezo, eu oro. Porque a oração parte de você, da sua hora. Ali você vai dizer aquilo que você sente, que você pensa, que você deseja. Ali, Jesus, abençoa o meu dia hoje, Senhor. Ajuda-me a que eu caminhe com segurança, procurando vivenciar os teus ensinamentos. Aí eu me lembro daquela pessoa difícil. Estou ali de manhã, alegre, feliz,
louvando a Jesus e tal, mas eu lembro daquela pessoa difícil. Pronto, já atrapalhou a minha prece. Atrapalhou porque eu sou fraco, porque eu deveria, e não sou ainda discípulo sincero de Jesus, porque se eu lembrei daquela pessoa, e às vezes a gente fala, aquele estrupício, né? Pessoa difícil, ele entrave na minha evolução, nada, ele é um degrau para você evoluir. Aí eu vou pedir a Jesus, me ajuda, Senhor, que eu olhe essa criatura como tu olhas, que eu aprenda a respeitar-lhe a maneira de ser, e que eu seja imune aos seus olhares agressivos, seu sorriso irônico, suas palavras assim menos respeitosas, que eu aprenda, Senhor, a me colocar longe dessa influência ruim. Não vou dizer acima não, porque aí eu estou querendo ser superior, né? Longe dessa influência, que eu possa pensar bem dessa criatura, dirigir a ela bons pensamentos, para que ela melhore. Dirigir a ela um pensamento como eu dirigiria em favor do meu filho, da minha filha, do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, da minha esposa. Tem que falar esposa porque a minha esposa está aqui também, senão fala, esqueceu da esposa, né? Pensar assim. Isso está em nossas mãos. É da nossa vida. É da nossa decisão. Como é que eu posso deixar uma pessoa dirigir como eu vou passar a minha vida, o meu dia? Há pessoas que se reclamam mesmo. Reclamam muito. Estava tão bem, mas logo de manhã encontrei aquela criatura, atrapalhou a minha vida. Você está dando um atestado, estou repetindo até isso, está dando um atestado do seu despreparo. Do seu despreparo. Daí nós encaramos, nós espíritas, diferentemente a oração. A oração é um momento que você tem, não de repetir coisas elaboradas. Você faz seu Pai Nosso, como foi feito aqui, tudo bem. Porque você entra na sintonia. Como ler uma página edificante, você entra na sintonia. Mas aí você vai dar a sua mensagem, fazer o seu pedido, ou louvar a Deus, se não tiver nada para pedir. Louvado seja Jesus, como diz aquele espírito Célia Lúcius, lá no livro 50 anos depois, né? A prece dela, louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. Quando você lembra disso, né, você entra num estado de vibração agradável, otimista. Você cria em torno de você um ambiente positivo que vai impedir, né, que você entre em estados negativos de vibração. Então está tudo ao nosso alcance, a doutrina espírita nos põe ao nosso alcance. Porque nós temos a fé raciocinada, sabemos por que queremos isso ou por que não devemos querer aquilo. Nós não somos aquelas criaturas que seguem um orientador espiritual de olhos fechados. Nós sempre perguntamos por quê, e devemos perguntar por quê, e sabermos por que nós fazemos isso ou devemos deixar de fazer aquilo. Não devemos ficar dizendo amém, assim seja, né? Se eu falar amém, vai dizer que estou falando mal dos católicos, que falam muito amém, né? Nós falamos assim seja. No final de contas, amém e assim seja é a mesma coisa, né? Mas, né, ficar falando assim seja, amém e tal, tudo, não. Vou pensar por quê. Usar a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso discernimento, no sentido de traçarmos as diretrizes da nossa vida. Tomarmos as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Não deixarmos, né, nas mãos dos outros. Que os outros determinem se você vai passar um dia em paz ou sem paz. E todas as vezes que nós tivermos de encontrar uma pessoa difícil, nós devemos nos preparar.
Mas não como antigamente, né? Porque antigamente a gente pensava assim, eu vou lá, se me falar isso, eu falo aquilo. Aí tá, aí você já estabelece um clima mental negativo antes de ir lá. Você já vai envenenado para lá. Então, em vez de você levar a paz para a criatura que é desequilibrada, você já vai levar agressão. E ela, ao invés dela te agredir, ela está retribuindo a agressão mental que você já fez. Porque quem foi agredido primeiro foi ela. Que a pessoa está te esperando lá. Você já vai como aqueles cavaleiros medievais, né? Com a lança e riste. Você já chega lá, né? Daquele jeito, preparado. Aí a pessoa que é desequilibrada, tem sintonia com o desequilíbrio, ela recebe. Então você só vai botar mais uma lasquinha de lenha na fogueira que ele já tem dentro dele. E aí você vai receber o resultado, as queimaduras da fogueira que você ajudou a incendiar. Então, quanto mais difícil a pessoa que nós tivermos perto de nós, tanto mais nós temos de ter vigilância, cuidado, orar pela pessoa. Ah, não, orar por aquele bicho, vou dar força para ele se eu ficar orando por ele. Deus me livre. Não, quando você ora por uma pessoa desagradável, agressiva, azeda, amarga, você está ajudando essa pessoa. E você está automaticamente se imunizando contra aquilo que a pessoa vai falar. Você está impedindo que ela perturbe a sua paz. Você já vai com o escudo da prece, da vibração sincera, etc. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, não é obra para santos, não. É para nós, espíritos. Nós que conhecemos Jesus, que conhecemos o Evangelho, devemos ter coragem para nos enfrentarmos, para olharmos para o espelho e dizer: o que é que você está querendo da vida? O que é que você está fazendo com as lições do Evangelho de Jesus que você recebeu? Como está sendo a sua maneira de agir diante do próximo? Quais são as desculpas que você tem tido para ter maus pensamentos em relação a A, ou a B, ou a C, ou até a proferir palavras agressivas que você apenas cataloga como resposta? Mas muitas vezes a resposta que nós damos a uma agressão não é a resposta, é a réplica, ou a tréplica nossa de uma discussão mental que nós já estabelecemos com a criatura antes de chegarmos lá. Então temos de pensar isso. A nossa felicidade está em nossas mãos. É claro que contamos com o auxílio dos bons espíritos, de Jesus e etc., mas nós precisamos entrar em sintonia com as energias do bem para construirmos a nossa felicidade, a nossa paz. Porque a paz demanda do esforço nosso. Ela não vem automaticamente. Emmanuel até fala num desses livrinhos, fala no livro Consolador. Ela não vem automaticamente, nós temos de construir a nossa paz. Construir e depois conservá-la. Porque a criatura que guarda mágoa é nas nossas reflexões diárias, porque nós temos quantas horas por dia, quantas vezes nós assentamos à mesa para alimentar o corpo físico? Pelo menos 3 vezes. Mas há pessoas que são mais afeitas à comida, 5 refeições diárias, né? Mas pelo menos 3. Agora eu pergunto, quantas vezes você alimenta a sua mente através de um pensamento bom, de uma prece ou de uma página nova? Nós todos deveríamos ler uma página por dia, pelo menos, desses livros que nós citamos, dos livros de Chico, etc. Deixarmos um pouquinho essa fábrica de desequilíbrio, porque raros são os programas de televisão que nos levam paz, nos levam tranquilidade. De um modo geral é briga, fuxico, encrenca, etc. Demonstrações de traição, de raiva, não sei o quê.
Está botando veneno dentro de casa. Selecione aquilo que você quer ouvir. Se você vir que o filme ou a novela, etc., está cheio de coisa ruim, porque você entra em sintonia com a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está xingando a outra, está se vingando da outra, você entra no papel dele, etc. E a gente analisar o que eu estou guardando na minha cabeça. Estou com mágoa. Mágoa é a maior desgraça que nós temos. É a mágoa e o remorso. Eu tenho mágoa de alguém, tira essa mágoa. Ah, mas não sou capaz. Peça a Jesus que ajude, peça todo dia. Jesus me ajuda, eu não posso, não tenho o direito de olhar para aquela criatura e de lembrar daquela agressão que eu senti. Mas fala com vigor. Não tenho o direito, Senhor, me ajuda. Para eu esquecer, para eu deixar para lá. Para eu olhar para essa criatura como o Senhor olha. Ajuda-me, Senhor, a tirar essa mágoa do meu coração. Porque mágoa, minhas irmãs e meus irmãos, sem querer amedrontar ninguém, mágoa é câncer na alma. E é pior que o câncer no corpo físico. Porque a mágoa gera câncer no corpo físico. Eu quero ter todos os cânceres do mundo, não quero ter mágoa. Porque o câncer, se eu tiver, eu vou deixá-lo na sepultura com o meu corpo e vou-me embora feliz. E se eu tiver mágoa, eu vou levá-la comigo para o mundo espiritual e vou ter que resolver lá os meus problemas. Nós não podemos adiar problemas. Já não é mais hora do espírito adiar problemas, não. É hora de assumir a sua própria vida, construir a sua paz e viver em paz. Mágoa, rancor, remorso, são sentimentos que nós não devemos guardar entre nós. Tenhamos feito o que tivermos feito de errado, mas devemos ter consciência de que temos Jesus por nosso mestre, a sua misericórdia, a sua bondade, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não ficar só, Jesus há de me perdoar, porque Jesus é bom, sim. Ele há de te dar meios para você resolver o seu problema, porque o problema é seu, não é dele. Nós temos de pensar nisso. Temos de ter consciência de que a nossa paz é construída por nós. Senhor, dá-me da tua paz. Sim, ele pode ajudar um pouquinho, mas você que tem que manter, né? Não transferir para outro a tarefa que é nossa. Acho que nós já temos alguma coisa para pensar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a vocês, porque se não fosse vocês, não estaria falando de Jesus, tem essas ideias, etc., que não são minhas, são ideias dos Espíritos com quem a gente aprende. Agora não se esqueçam, leiam uma página espírita por dia, façam pelo menos uma prece por dia, mas uma prece consciente, em que você se lembra de que você é o espírito imortal construindo o seu futuro. Muito obrigado.